Nós vamos começar o nosso estudo dos cálculos do teste de hipótese pelos testes paramétricos. E o primeiro dos testes que a gente vai olhar como fazer é o teste Z, ou Z-test, né? E o teste Z é um teste que a gente aplica quando os dados da minha população eles são distribuídos, a gente fala que eles são aproximadamente normais. Então, você usaria o teste Z se o tamanho da amostra é maior do que 30, então a gente tem pelo menos 30 data points. Quando a gente está avaliando um valor médio ou uma proporção, então qual o percentual da população que blá blá blá, o valor médio da população é blá blá blá. A gente usaria um teste Z se os dados são independentes um do outro, ou seja, um ponto da minha amostra não interfere no cálculo de outro ponto da amostra. Os seus dados eles são distribuídos normalmente, então isso pode ser necessário ou não, né? Isso depende muito do tamanho da amostra, porque quando a gente tem amostras grandes, isso geralmente não importa. Se os seus dados eles tiverem sido selecionados aleatoriamente, onde a gente pode falar que cada item tem uma chance igual de ser selecionado, e idealmente, se a gente está comparando múltiplas amostras, né, que eu vou mostrar como a gente pode fazer isso, o tamanho das amostras, sempre que possível, deveria ser igual. Então, qual é o cálculo, no final das contas, que a gente vai fazer no teste Z? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dois exemplos. Né? Então, eu vou pegar para a cidade de São Paulo, ou para o estado de São Paulo, mais especificamente. Pegar os dados do ano de 2019. Vou pegar escolas exclusivamente municipal. E eu vou pegar o estado de São Paulo. Então, para pegar o estado de São Paulo, eu tenho que ver aqui qual município. Eu vou transformar esse string. Eu vou pegar os primeiros dois dígitos igual a 35. E eu vou selecionar somente os dados que eu tenho informação do IDEB. Então, eu vou fazer isso para São Paulo. Eu vou fazer isso para o Ceará também. Então, municipal, Ceará é o número 23 aqui. Então, eu peguei São Paulo e Ceará aqui. A gente pode comparar as características deles. Então, eu posso pegar aqui São Paulo, tirar uma média. Eu tenho aqui uma nota média do IDEB de 6,47. E eu posso pegar o Ceará, tirar uma média do IDEB também. E aqui está 6,25. E eu posso fazer a pergunta, será que a nota do IDEB de São Paulo é maior do que a nota do IDEB do Ceará? Pergunta. Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente teria que, em tese, fazer um cálculo que seria encontrar o valor do que a gente chama de Z crítico, né? E o que vai ser o Z crítico, conceitualmente falando? Bom, a gente sabe que o valor de Z, ou a gente já viu esse valor de Z antes, especialmente quando a gente estava falando de estimativas, era um valor relacionado, e eu estou até tentando achar onde está aqui a tabela, era um valor relacionado à distribuição normal padrão, né? Então, aquele valor 1645, que é valor para 5% de probabilidade, 196, que eu acho que é para 2,5%, e assim vai. Esse valor crítico, ele está relacionado com a probabilidade de observar alguma coisa. Pelo teorema do limite central, o que a gente sabe? O teorema do limite central me diz que, se eu tirar várias amostras de uma mesma população e estimar a média dessas amostras da população, tirar os resultados dessas várias amostras e normalizar eles, a curva que vai formar em termos da distribuição das médias da minha amostra seria uma normal padrão. Então aqui o que a gente tem? A gente tem amostras
e a gente tirou a média dessas amostras. Né? Então, como o teorema do limite central vai nos ajudar assim? Aqui, né, no caso desse cálculo. Se eu calcular a diferença entre a média do estado de São Paulo e a média do Ceará, né, vamos supor que minha hipótese nula seria de que os dois são iguais. Então, em tese, se os dois são iguais, se os dois têm exatamente a mesma média, né, e eu tirasse essas amostras desses dois caras, o que eu veria? Eu veria duas normais padronizadas, né? Aí eu estou falando do teorema do limite central, que são totalmente sobrepostas, certo? Então, portanto, né, se elas são totalmente sobrepostas, vamos supor que para São Paulo eu tirei um valor de 6,47. Como eu sei que eu posso normalizar esses valores, eu posso calcular, em tese, qual que é a probabilidade de eu tirar um valor como 6,47, dado que a média do real de São Paulo é 6,2581, blá, blá, blá. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então a gente sabe que isso vai estar numa das minhas caudas da distribuição, que é justamente esse conceito do teste unilateral. Né? Então a probabilidade de eu tirar uma nota de 6,47, dado que minha nota média é 6,25, vai estar aqui nessa cauda da distribuição. E aí tudo que eu preciso fazer é chegar nesse valor do Z crítico, que ele vai ser calculado da seguinte forma. E aqui eu vou apelar para a minha tabela de resumo, que está no teste paramétrico, que é o valor do Z crítico, e aí tem duas maneiras de calcular isso. A maioria das vezes a gente utiliza esse teste, esse cálculo aqui. Vai ser o valor, ou melhor, acho que aqui não está comparando duas amostras. Aqui está comparando duas amostras. Né? Então o valor do Z crítico vai ser a diferença entre esses caras, dividido pelas somas dos desvios padrões desses caras, dividido pelo número de pontos da minha amostra. E aí o delta é o valor que a gente está falando que é a diferença entre eles na minha hipótese nula. Nesse caso, eu falei que eles são iguais, então, portanto, eu estou comparando a diferença de zero. Né? E esse valor de Z crítico, eu vou olhar na minha tabela lá da distribuição normal, eu vou chegar com esse valor, eu vou chegar, então, portanto, no que seria o p-value, que é a probabilidade de obter valores tão extremos, e aí eu comparo o valor de p-value com o nível de significância que eu estou aplicando, e eu consigo afirmar definitivamente se eu consigo rejeitar ou não a minha hipótese. Né? Então aqui, no teste Z, né, o cálculo que a gente vai fazer seria o Z-crit, por exemplo, seria a média de São Paulo, menos a média do Ceará, e aqui, se não me engano, menos delta, né? Tá aqui, menos delta, nesse caso delta é zero, então não vai ter menos delta. Isso aqui a gente vai dividir pela raiz quadrada, né? np.squart das amostras. Então aqui a gente vai colocar a raiz quadrada da soma dos desvios padrões. Eu vou colocar aqui var dividido por sp.shape0. Isso aqui eu vou somar com Ceará. E agora eu tenho o meu valor de Z-crit. Então meu Z-crit é 9,18 blá 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 blá. Obviamente que esse valor de Z crítico ele é muito alto, né? Então acho que vocês já conseguem imaginar qual vai ser o resultado desse teste de hipótese. Mas aqui a gente vai vir em stats.norm. Aí a gente vai em SF. Vou colocar aqui o valor absoluto, porque eu sempre passo o valor absoluto.
Então aqui ele está falando, qual que é a probabilidade de eu obter valores tão extremos quanto esse? Probabilidade é 2.05641, blá, 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 então extremamente baixa. Então eu posso dizer que eu rejeito a hipótese nula e, portanto, a nota média do estado de São Paulo é maior do que a nota do estado do Ceará. Bom, como vocês viram na minha tabela de resumo ali, obviamente que esse não é o único teste que a gente consegue fazer. E porque a gente está programando, e não simplesmente fazendo as contas como se a gente estivesse no século XX, eu posso, e eu tenho disponível para mim, uma função que eu posso usar para fazer todos esses cálculos que eu acabei de fazer. Se eu for aqui no meu cabeçalho, vocês devem ter notado que eu importei do statsmodel.stats.waitstats algo chamado ztest. Então posso vir aqui, substituir toda essa brincadeira que eu fiz aqui, colocar aqui ztest, e agora eu vou passar o quê? No meu teste de hipótese. Vou passar qual que é o cálculo que eu quero realizar no final das contas. Então aqui eu posso colocar os valores que eu preciso para fazer a minha comparação. Então vou colocar ztest x1 é igual a sp e deb/i. No x2 eu vou colocar c e deb/i. E o valor, eu vou colocar que a diferença é 0. Vou colocar que a hipótese alternativa é de que eles são maiores, né? Larger. E aqui eu tenho as minhas estatísticas de teste. Vocês vão notar que foi um pouco diferente a estatística de teste do que a gente tinha calculado, porque a priori o que eu calculei de variância não está totalmente correto, mas aqui tem basicamente o z crítico e o p-value, e aí aqui eu consigo rejeitar a hipótese da mesma maneira. Bom, isso é o que a gente chama do teste Z de duas amostras. Vocês viram no resumo que eu até confundi, porque eu falei desse cara aqui, quando eu estava comparando as duas amostras, que era esse cara aqui. O que é esse cara, né, na verdade, que eu estou olhando? Esse cara é o que a gente chama de teste de hipótese de uma única amostra. Que seria a mesma coisa que eu perguntar, por exemplo, se eu quero saber se a nota do IDEB de São Paulo é, por exemplo, maior do que 6. E aí veja que eu posso fazer essa comparação, não tenho qualquer outra amostra para comparar. E aí nesse caso, se você for ver o Z crítico que eu calculo, é baseado único e exclusivamente com os dados de São Paulo. Mas eu posso chegar numa estatística de Z crítico no valor de p-value. O que aconteceria, por exemplo, se eu aumentasse isso para 6.2? Que a gente vai ver o Z crítico diminui, p-value aumenta. Se eu falasse 6.3, P crítico diminui, p-value aumenta. Se eu falasse 6.4, ainda estou argumentando que é maior que 6.47. Se eu falar 6.45, aí veja que a probabilidade ela ainda é baixa, né? A gente está falando de uma probabilidade que é menor que 5%. Mas ela existe de que o valor do IDEB de São Paulo não seja maior do que 6.45. Se eu colocar aqui 6.46, aí a probabilidade já é bastante alta. A probabilidade de eu observar 6.47, sendo que eu imagino que a média 6.46 já é de 11%. Isso só mostra, né, que provavelmente os dados dos vários municípios de São Paulo devem ter um INDEB muito próximo um do outro, com uma variância baixa. Mas enfim, aqui eu vou deixar assim. Esse seria o meu teste hipótese com uma única amostra, e esse é o teste hipótese com duas amostras, né? E aqui você veja que ele é mais interessante, porque eu já saio os cálculos direto e eu consigo mudar valores aqui. Por exemplo, se eu quisesse afirmar categoricamente que São Paulo é pelo menos 0.1 maior do que o Ceará, eu posso fazer essa conta. Se perguntar se São Paulo é 0.2 maior, aí eu já não consigo mais afirmar, né, que 0.2 seria 6.45 para 6.47. Então ele já tem dificuldade em afirmar que isso é verdadeiro. Mas 0.1 a gente consegue rejeitar a hipótese nula aqui.